presidente Fernando Collor anunciou logo cedo o programa econômico para os ministros e lideranças políticas. O presidente dividiu as medidas em 3 blocos, começando pelo que ele chamou de saneamento moral. O presidente Fernando Collor determinou ainda que o déficit público este ano seja 0. Para isso, ele adotou as seguintes medidas: reforma administrativa com o fechamento de ministérios, autarquias e empresas públicas. Suspensão de todos os subsídios, inclusive os concedidos às exportações. Não temos alternativas. O Brasil não aceita mais derrotas. Agora é vencer ou vencer. Professor, uma pergunta. Eu tenho uma dúvida, porque eu andei pesquisando em jornais, até eu andei na casa do Ireis, esses pesquisadores aqui, e constatei que a história do cinema no Ceará é um pouco episódica. E o vídeo agora, que nós estamos no período agora dos anos 80, esse negócio eu estou pensando também que isso também dá uma de episódico, de ciclo. Como é que é essa história? O senhor pode me esclarecer como professor? Essa pergunta que você me faz, meu jovem, sobre o cinema e o vídeo no Ceará, é importante esclarecer que o cinema não é uma arte espontânea, não aparece por milagre, não aparece por iniciativa isolada das pessoas. E há um detalhe pior ainda no contexto econômico-financeiro do Estado do Ceará. É um Estado pobre em que há um capitalismo incipiente, muito mais comprometido com as raízes rurais do latifúndio do que propriamente para o salto industrial. Portanto, o cinema no Ceará foi trágico com Benjamin Abraão na década de 30, 37, quando ele é assassinado, quando realizou o documentário com Lampião. E a seguir, o vídeo chega exatamente depois do ciclo do 8, do Super 8, e creio eu que se não houver uma infraestrutura, uma predisposição técnica e disposição de equipe, esse processo cairá também redundantemente no chamado ciclo histórico da imagem no Ceará. Bem, eu comecei no cinema aqui mesmo, na Casa Amarela Eusélio Oliveira, né? Meu primeiro professor de cinema foi o professor Eusélio Oliveira, também meu pai e fundador aqui da Casa Amarela Eusélio Oliveira. E esse foi o meu primeiro contato, digamos, na parte da minha formação no cinema, né? Claro, como meu pai era meu professor de cinema também, eu tive a oportunidade também de aprender junto com ele, ou seja, nos documentários que ele fazia, nos projetos da área do audiovisual que ele realizava, né? Meu início dentro do cinema, né, do audiovisual no Ceará, ele se deu justamente com o advento da tecnologia de vídeo, né? Praticamente não foi o cinema, foi através do movimento do vídeo independente, ainda no final dos anos 80. Havia um grupo bem interessante aqui de videomakers, alguns ligados a comunidades eclesiais de base, a ONG, comunidades, e outro ligado à videoarte. Então, eu comecei aí, né, nesse período, final dos anos 80, e aí fui fazer o curso da Casa Amarela, o curso básico de cinema, e conheci, né, alguns realizadores que já faziam Super 8, 16mm, e comecei a participar dos festivais que na época a Casa Amarela fazia. Desde garoto eu gostava muito de cinema, né, um cinéfilo, assistia vários filmes por semana, e sempre tive vontade de trabalhar com cinema. E aí quando eu conheci o Eusélio, foi a primeira porta assim, que me abriu, até porque naquele tempo, em Fortaleza, as oportunidades eram muito pequenas, ou seja, só tinha a Casa Amarela. Então assim, todo mundo que se interessava por cinema frequentava a Casa Amarela, via filmes aqui, que foi uma grande escola, assisti grandes clássicos do cinema aqui. E a partir desse curso eu comecei a trabalhar na parte de fotografia, primeiro fazendo assistência de câmera, os filmes que eram rodados aqui na década de 80,
Tive a oportunidade também de fazer alguns filmes em Super 8, que era a bitola também, que a gente tinha acesso, né? Então, nesse período, antes de eu ir para a Escola de Cinema de Cuba, né, onde o cinema ele ainda não era digital, não era fácil você fazer um filme, principalmente fora do eixo Rio-São Paulo. Naquela época existia a Embrafilme, né? E devagarzinho esse trabalho aqui também da Casa Amarela Eusélio Oliveira, da UFC, que é um trabalho pioneiro de formação, foi formando uma nova geração de cineastas. É muito difícil hoje, ou seja, quase todo mundo que milita no audiovisual cearense passou aqui pela Casa Amarela Eusélio Oliveira da UFC. Como idealizador do cinema de arte universitário nos idos de 1971, eu creio, né, numa avaliação hoje, na década de 90, 1990, que a Casa Amarela foi inicialmente, né, uma ideia, uma ruptura, um atrevimento. A seguir, em termos de passado, em termos de presente, uma proposta e, em termos de futuro, um compromisso. Começa o processo para o julgamento final do presidente Collor. O Senado instala a comissão especial que aprova o parecer aceitando o pedido de impeachment votado na Câmara. O presidente Collor vai deixar o cargo na segunda-feira. As forças políticas que aprovaram o impeachment divergem sobre a formação do ministério do vice Itamar Franco. A imprensa de todo o mundo documenta o impeachment e destaca a democracia brasileira. O cinema brasileiro, essa palavra retomada, é uma coisa bem... tem tudo a ver com o cinema brasileiro. O cinema brasileiro vive de retomada. Eu não sei se o que aconteceu, principalmente de uns 15 anos para cá, um pouco menos, o advento de várias políticas públicas, eu não sei nem se eu considero isso retomada. Acho que foi a primeira vez que o cinema brasileiro realmente começou a acontecer como um cinema de mercado, preocupado com não só com o mercado, mas do ponto de vista de fomentar uma produção fora do eixo Rio-São Paulo, descentralizando a produção. A primeira retomada é um grande questionamento em relação ao conceito do ponto de vista do Brasil, né? Retomada de quê? Assim, na verdade, o cinema nunca parou, o que a gente tem é a falta do incentivo público para financiar filmes. Para você ter uma ideia, por exemplo, antes mesmo da retomada, Rosenberg e Cariri já estava fazendo o filme aqui, o Caldeirão da Santa Cruz do Deserto, né, que era um documentário, e no período da retomada, enquanto Carla Camurati fazia o Carlota Joaquina, né, pelo menos o que ficou configurado como retomada, o Rosenberg estava fazendo a Saga do Guerreiro. Começou a ver, primeiro, essa descentralização, né, e também não só a questão da descentralização do ponto de vista da produção, mas também da formação. Você começou a ver vários cursos aqui em Fortaleza, através da primeira experiência do Instituto Dragão do Mar, né, que formou uma geração de cineastas que hoje está aí, um espaço no cinema brasileiro, conquistando prêmios aqui no Brasil e fora do Brasil também. Então, a partir daí, veio a ideia do cinema voltar com financiamento público, e como havia um processo de formação no Ceará, né, e muitos realizadores fazendo suas obras mesmo que seja em vídeo, houve um interesse político em criar também as leis de incentivo estadual, né? E aí isso vai para uma instância maior, depois numa esfera federal, com a Ancine, a criação da Secretaria do Audiovisual e editais específicos de financiamento para o cinema. Mas aquele período dos anos 90 foi um período muito difícil, que começa a melhorar quando o Paulo Linhares assume a Secretaria da Cultura do Estado e vê no filão do audiovisual a importância do audiovisual, a importância de você produzir cinema no Ceará e de você formar pessoas. E aí foi construída uma política audiovisual no tripé formação, produção e difusão, né?
Formação nos cursos do Instituto Dragão do Mar, nos cursos da Casa Amarela Eusélio Oliveira, nos cursos do projeto Luiz Câmara Imaginação, né? A produção, que era o trabalho desses alunos e de cineastas que estavam lutando para produzir seus filmes, e a vitrine da exibição, que já era naquela época o Cine Ceará, que hoje, né, ou seja, já está com 28 edições seguidas, né? E a gente vê núcleos de produção espalhada pelo Brasil inteiro, né? Rio Grande do Sul, Ceará, Pernambuco, a Bahia, Minas Gerais, coisa que não acontecia antes, né? Dessa gestão mais descentralizada. Você via assim retomadas do cinema brasileiro, mas tinha uma duração muito curta, né? E agora eu acho que pela primeira vez, não só o cinema, mas o audiovisual brasileiro, a partir desse período aí que eu falei, começa a ter políticas públicas, leis, né, que fomentam a produção desse cinema feito no Brasil. Mas hoje, ou seja, com o processo da digitalização do cinema e com a retomada da política audiovisual brasileira, com a luta dos cineastas brasileiros todos, mas principalmente dos cineastas fora do eixo, que se reuniram e conseguiram que na Lei 12.485, a lei que cria o FSA, 30% desses recursos obrigatoriamente tem que ser destinado a produções das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Isso veio a alavancar a produção junto da digitalização do cinema. Recentemente, o ano passado, por exemplo, eu estive na Rio Content Market, que é uma feira de audiovisual lá no Rio, e foi que eu fui ter, de fato, a dimensão do que esse cinema, né, do que esse audiovisual está movimentando de economia. Muita gente presente, muito negócio, né, muitos negócios sendo efetivados, não só no Brasil, como no exterior. Também a própria lei, né, que garante uma certa reserva de mercado, se não me engano, a Lei 485, que garante que a televisão brasileira tenha um espaço para produção produzida no Brasil. Isso também mudou demais, a gente teve que aprender a fazer outros tipos de produtos audiovisuais. O que a gente nota, então, nesse contexto, né, se a gente pegar o período da retomada até aqui, é um crescimento dessa produção, né, não só no quantitativo, mas também em sua diversidade, com várias estéticas sendo produzidas. Algumas conquistas interessantes do ponto de vista dos realizadores, como conquista em festivais, muito importante no cenário nacional e internacional, conquista de mercado, quer dizer, furando aí a lógica de produção e distribuição eixo Rio-São Paulo, e tendo agora uma produção cearense que também participa disso, né? Não só também na sala de cinema, mas também televisão. E hoje a gente vê as televisões locais se engajando nesse processo, né, de ter essa produção local em suas telas, né? Ainda mais do que conquistado do ponto de vista de exportação, né, desse produto, pensando no cinema enquanto mercado, mas nós sabemos que o cinema não é só isso. O cinema tem toda uma questão cultural, uma discussão estética, uma discussão de linguagem, um posicionamento crítico dentro do aspecto mais criativo e de sua representatividade enquanto cinema nacional. A digitalização do processo de produção ajudou também a descentralizar a produção do Rio e São Paulo. E se você for pensar bem hoje, os grandes filmes do cinema brasileiro estão fora do eixo Rio-São Paulo. Não que, claro, Rio e São Paulo são os dois principais produtores do país, é onde a indústria audiovisual está bem estabelecida, digamos assim. Há muitos filmes também de Rio e São Paulo, como Que Horas Ela Volta, entre outros aí. Mas se você for ver filmes como Aquários, né, os filmes também do Cláudio Assis, e filmes da Bahia, do Ceará, tem divulgado o nosso cinema, não só no Brasil, mas no exterior também. Antigamente eu dava conta de assistir todas as produções, saber quem eram os realizadores. Eu já não consigo mais saber quem são todos os realizadores do Ceará, já não consigo mais assistir todos os filmes que são produzidos aqui, e eu não acho isso ruim. Eu acho ruim por não ter o acesso, gostaria de ver todos, mas eu não acho ruim pela quantidade, pela diversidade que
que é uma conquista da classe, né, de muita luta. A gente produziu, fez cinema, mas também a gente lutou muito para chegar onde a gente está. Retomada do cinema brasileiro, eu acho que foi pela primeira vez que foi uma tomada, não foi nem uma retomada, entendeu? Pela primeira vez o cinema brasileiro passou a ser olhado como ele deve ser olhado, né? Com políticas públicas que garantiram, né, ao longo desse período uma produção significativa, né, uma produção diversificada, que é o mais importante, né, e dando oportunidade ao cineasta brasileiro de poder chegar ao público e dialogar com o público brasileiro, e não só do público brasileiro, mas também do exterior, né, através dos festivais internacionais. Então, o cinema brasileiro passou a ser respeitado de fato, né? Já tinha tido em outros momentos, com os ciclos, Glauber Rocha, Cinema Novo e tal, mas eram umas coisas muito isoladas, né? Hoje o cinema brasileiro está garantido o seu espaço no mercado nacional e internacional. Olha, a grande mídia não é que não me apoia, me ataca o tempo todo. Agora está aí um vídeo que eu fiz de brincadeira, questão de 6 meses atrás, com o Alexandre Frota. Eu acho que ele está aqui comigo. Sobre possibilidade de ser ministro da cultura, rindo, brincando com ele. O pessoal disse que eu escolhi o Frota para ser ministro da cultura. Não será o Frota, sabe por quê? Nós vamos acabar com o Ministério da Cultura. Ela vai ser uma secretaria do Ministério da Educação. Esse Ministério da Educação e Cultura vai ser implodido! Essa política do governo de fomentar o audiovisual, que aconteceu agora, ela é única, né? Antes a gente via só como as retomadas, que eram períodos curtos de fomento, mas que não tinha uma coisa concreta. Então, assim, a criação da Ancine, a Agência Nacional de Cinema, é outro marco nesse período, e é isso. Espero que essas coisas hoje, infelizmente, na minha opinião, estão todas ameaçadas, né? A gente não sabe qual vai ser o futuro do cinema brasileiro. Olha, eu sempre fui uma pessoa otimista, mas eu não me considero burro, né? Ou seja, a minha expectativa não é das melhores possíveis. Ou seja, eu espero que o próximo governo mantenha a Agência Nacional de Cinema, a Ancine, que não acabe com o Ministério da Cultura. Eu acho que seria uma perda muito grande juntar cultura, educação superior e turismo, né? Esse discurso que foi posto, né, do que a gente viu até agora, realmente requer um cuidado, uma preocupação, né, porque a cultura, ela, na perspectiva do que foi dito, ela não tem a dimensão do que realmente ela é, né? Preocupa muito essa visão que se tem dos artistas, né? Sempre é uma coisa que vem do fake news, da criação de ódio em relação aos artistas, né? Porque sempre usam aquela argumentação rotular e fácil, dizer que o artista usa a Rouanet, e muitas vezes não é verdade, né? Quem mais usa a Rouanet são os bancos, né? São as grandes empresas com seus projetos culturais que se utilizam muito mais da Rouanet. E que não é um problema em relação a se utilizar da Rouanet. Nós temos que entender que um financiamento público, um subsídio público, ele se dá também na esfera, né, da indústria, se dá na esfera do comércio. Nós temos hoje, a área do audiovisual é o setor mais organizado da cultura brasileira. Não é à toa que o audiovisual é a única linguagem da área cultural que tem uma agência nacional do audiovisual, uma agência nacional do cinema, que é a Ancine, que tem uma lei específica para o audiovisual, que é a lei do audiovisual, que tem o fundo setorial do audiovisual, e que é uma área que se alimenta do próprio produto que ela cria. E nesse sentido é preciso ver também o cinema enquanto essa ideia de mercado e produto. A economia do audiovisual é a terceira maior economia do mundo, né? O cinema brasileiro já contribui significativamente para o PIB. Em um determinado ano,
né, que isso é um dado que a própria Ancine coloca, a produção nacional ela foi muito maior do que a produção têxtil enquanto contribuição para o PIB. Então, muitas vezes, isso não é visto, né? É necessário ver esse lado também do cinema enquanto um produto, né, de uma produção nacional e de potencial de exportação, né, bastante significativo. E o conteúdo audiovisual abrange não só o cinema, mas abrange o que é produzido em telenovela, abrange o que é produzido nas minisséries, nas séries e abrange até o que é produzido nos games, né? Então é interessante que a gente compreenda esse desenvolvimento de mercado nesse sentido, sem ter uma visão rotular e reducionista do que de fato representa essa dimensão muito maior que é a produção cinematográfica e a produção de conteúdos audiovisuais no país.